Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rede do Campo On, o podcast da Rede do Campo. Eu sou a Laura, integrante da nossa comissão de marketing, e é um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje eu tô dividindo a mesa com duas pessoas assim que são feras no agro e a gente vai falar sobre oliveiras e a produção de azeite. Já vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal, curtir e ativar o sininho para não perder nenhum podcast. Vou pedir para o Éder se apresentar. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Éder, sou da Rede do Campo Mercado Rural de Poços de Caldas. E é muito satisfatório esse podcast hoje na questão assim, que é uma cultura que não é muito conhecida. Todo mundo conhece, né, oliveira, todo mundo conhece que oliveira, para quem não conhece, é azeitona, né? Mas é assim, a questão é assim, tem muitas curiosidades, então vai quebrar muito paradigma na questão aí, tanto da própria azeitona e do azeite, né? E com a gente aqui está o consultor de olivicultura, Rodney. Prazer, muito obrigado, viu, Rodney? Rodney, assim, eu conheço há pouco tempo, somente há mais de 20 anos. Ele é de Poços de Caldas também, né? Conta um pouco a sua história pra gente. Ok, meu nome é Rodney. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Formado em engenharia agronômica há 40 anos. Esse final de ano agora tem a comemoração dos 40 anos. E sou de Poços de Caldas. No início da minha carreira eu trabalhei uma parte numa empresa multinacional. E depois eu montei uma distribuidora de defensivos, em uma revenda em Poços de Caldas, que aliás fomos concorrentes por uma Amigos época, concorrentes. Né? Amigos, né? Lógico. Nunca tivemos problema. E durante 32 ou 33 anos trabalhei, né, com essa empresa. E no final, já nos últimos anos da empresa, eu já tive contato com a cultura da oliveira. Porque eu, apesar de trabalhar no comércio, eu sempre coloquei a parte técnica em frente. Sempre atendi meus clientes, visitava as lavouras, independente se fosse cliente ou se fosse comprar ou não, eu sempre gostei dessa parte na verdade, dava uma consultoria gratuita, mas dava uma consultoria para os meus clientes. E tive contato com a lavoura da oliveira porque teve alguns produtores, isso há 18 anos atrás, que fizeram pequenos plantios na região de Poços de Caldas. E eu fui convidado para acompanhar um grupo de uns consultores que vieram da Espanha e de Portugal. E aí, em contato com eles, trocando ideias e tudo, eu fui me apaixonando. Na verdade, a palavra é essa, me apaixonei pela cultura da oliveira, mas também por um desafio, porque os consultores que vieram disseram para nós que não iríamos conseguir produzir, sabe? Isso há 18 anos atrás foi um choque, um baque para os produtores, que eles tinham acabado de plantar, e os consultores que vieram analisaram e falaram, aqui a oliveira cresce muito rápido, cresce demais, e ela dá muita doença, muito problema de fungo, né? Então, eu peguei como um desafio. Falei, não é possível. Eu cheguei para esse produtor e falei, você me dá um ano para eu, sozinho, tentar ajustar alguma coisa que eu via que, na realidade, o que aconteceu? Eles trouxeram uma tecnologia que eles já usam lá na Europa e quiseram implantar mesmo os tratamentos aqui, a mesma adubação, mesmo controle de pragas e de doença, mesma poda. E aí eu falei, temos que ajustar isso para as nossas características nossas aqui de clima, de solo, né?
e fiz uma poda mais drástica, e aí começamos, e nesse primeiro ano já deu uma pequena florada, já deu uma produçãozinha, aí já deu uma animada, e com isso... Já deu esperança. Já deu aquela esperança, bateu aquela... né? E aí foi aumentando, outros produtores começaram a plantar, comecei também, nessa época até não era consultor ainda, porque eu tinha a minha firma, mas aí o negócio foi crescendo tanto, e foi uma fase também que a minha empresa não estava indo muito bem, e eu resolvi fechar a empresa e ficar só com a parte de consultoria técnica, né? E só em Oliveira. Tá? Hoje você dá consultoria para quantos produtores? Olha, fixo tem uns 15. Mas tem alguns produtores que são pontuais, que eu faço visitas no estado de São Paulo, em Minas, aí, que são... Esses 15 são na região mais próxima, né? E aí eu tenho um contato mais direto. Mas tem algumas propriedades mais distantes. Aí vai chegar aí na faixa de 20, 25 produtores. Certo. A oliveira, hoje, a maior área de oliveira é no sul. Sim? Rio Grande do Sul é a maior área e maior produtor representa uns 80%, 70%, 80% da produção de azeite brasileiro. Isso é devido ao clima? Ao clima. Ao clima e à topografia, né? Eles têm terras mais planas, que dá para poder mecanizar melhor e tudo. Qual que é a condição ideal para se ter oliveira, assim, em termos de altitude, que condição climática? Então, a altitude é uma coisa que ela não é importante, a altitude. Tirar até desmistificar isso, porque o pessoal acha que a oliveira só se planta em alto de morro. Isso acontece aqui na nossa região, porque aqui no alto do morro é onde a gente consegue ter frio. Então, na verdade, a gente precisa de frio. Tanto é que na Europa, mesmo no Rio Grande do Sul e Argentina, Uruguai, se planta praticamente a nível do mar. Né? Então não há necessidade da altitude para se plantar oliveira. Há necessidade de frio. A oliveira ela é uma planta que está adaptada, né? Na verdade, a história da oliveira ela remonta aí a 10 mil anos atrás. E ela começou ali no Oriente Médio, talvez ali no que é hoje Irã, Iraque, por ali. E ela se expandiu depois para a Europa, né? E hoje a Europa é um dos maiores produtores de azeite e as maiores áreas de oliveira estão na Europa. E é um clima que está... na época do inverno é muito frio, na época do verão é muito quente, né? E eles têm também mais horas de sol na época do verão e menos do que nós aqui na época do inverno. Os dias são mais curtos no inverno, mais longos no verão. Nós, como estamos aqui mais próximos do Equador, então os dias não são tão diferentes e a temperatura também não varia tanto a gente não tem invernos tão rigorosos, nem o verão tão rigoroso. Então tem essas diferenciações. No Rio Grande do Sul, eles já têm, como eles estão num paralelo aí mais ao sul, eles têm esse diferencial de ter mais frio, ter dias mais longos no verão e ter também calor, né? Um calor, eles têm o verão lá no Rio Grande do Sul, a gente não sabe, mas é um verão até mais quente do que o nosso. Quente que aqui. E mais seco também, né? Esse ano que tá chovendo muito, mas normalmente é mais seco do que o nosso. Mas mas assim, por isso que desenvolveu mais no Rio Grande do Sul também. Sim. Mas ela prefere então assim um verão tem que ser muito quente. Qual que é os tratos culturais nessa época assim? Por exemplo, a poda vem quando? A poda é feita antes da florada, na época do inverno, né? Que a planta entra numa dormência. Então
São nos meses aqui para nós, no mês de maio, junho, que é feita a poda. Agora, a diferença do nosso clima aqui para a Europa também, que aqui é seco no inverno e chuvoso no verão. E lá é chuvoso no inverno e quente e seco no verão, né? Calor e seca. Então tem a planta aqui, a gente teve que fazer algumas alterações na poda, principalmente na adubação. Teve que né? adaptar. Teve que adaptar nessa parte, porque infelizmente nós não temos condições, não temos ainda variedades nacionais, que é uma coisa que seria revolucionário para a olivicultura brasileira, seria ter variedades adaptadas, melhores adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo. Mas, infelizmente, hoje as variedades que a gente tem são todas da Espanha e da Itália e da Grécia. Então, uma curiosidade aí, tem quase 3.000 variedades no mundo. Olha. Não todas são comerciais, tá? Mas mesmo as variedades comerciais são muitas. Então há necessidade de uma busca pela pesquisa de novas variedades também. Isso aí é que eu venho batendo aí sempre, que a gente precisa ter mais possibilidades, mais variedades aí para a gente testar, porque para cada clima e para cada solo tem as suas peculiaridades e tem as suas... Hoje a gente trabalha com a parte agronômica. Sim. Adaptando poda, adaptando adubações, controle de praga e doença. Na questão manejo, né? Manejo. Aí você está se adaptando à realidade da variedade que você tem. Isso. Qual que é não sei, o instituto que está desenvolvendo alguma coisa? Aqui em Minas tem a Ipamig, né? A Ipamig já trabalha com oliveira aqui há quase 40 anos, aqui em Minas Gerais. Porém, a olivicultura mesmo comercial começou faz 20 anos. Né? E teve um boom aí de 10 anos para cá. Então, é uma coisa muito recente ainda. Só para ter ideia, o primeiro azeite brasileiro foi extraído lá na Epamig em 2018. 2008. Qual é a Epamig? Epamig de Maria da Fé? Maria da Fé. Hoje a Maria da Fé é a maior produtora de Minas ou não? Talvez seja. Ainda é. Porque tem o maior número de produtores, pelo menos. Mas em termos de área, ali na nossa região, Poste Caldas, Andradas, Caldas, em Puyuna já tem também uma produção. Tem um destaque também porque tá bastante plantios novos. Tá? Maria da Fé tem as mais antigas, né? Sim. As mais antigas. Porque quando a gente fala de oliveira, né, a gente sempre vê, porque reportagem na televisão sempre falando de Maria da Fé, né? Sim, mas tem produção em Airuoca, tem vários produtores. Eu tenho uma cliente em Baipendi, que é ali perto de Airuoca. Camanducaia, agora tem um cliente que começou a produzir lá. Tem alguns... Minas Gerais tem Ouro Preto, tem produtores de oliveira. Sempre lugares mais altos, né? Porque é aquilo que eu estava falando. Aqui em Minas, para ter frio, a gente precisa subir. Sim. Você tem que ir para o alto acima aí de 1.000 metros de altitude para ter essa quantidade de frio que é contado em horas de frio. Então, para a oliveira tem que ser aí no mínimo umas 300 horas de frio aí abaixo de 12 graus centígrados. Sim, uma coisa muito bacana que a gente estava conversando lá fora é que aqui no Brasil, né, 20 anos, mais 16 de produção, né, porque a oliveira demora 4 anos para produzir, mas na Europa, se eu não me engano, que o senhor falou, que é 2.000 anos de produção já, né? Então aí a gente vê o quão recente é aqui no Brasil, a gente é um bebê. É um bebê. Não, a gente vê antigamente, né? A gente só tinha acesso a canais abertos, então ficava assistindo aquelas novelas, né? Então as novelas sempre passavam
bonito demais, né? Lá na Europa, assim, tem muitas casas, né? Quintais, eu estava conversando que tem oliveira, né? Não, cheguei da Itália agora, fiquei impressionado ali na região da Toscana, ali. Aliás, a Europa toda, a oliveira é uma planta que primeiro, tem uma história legal da oliveira, que é uma planta. Primeiro que ela é sagrada, né? Sim, sim. Ela é a única planta, uma das únicas plantas que está na Bíblia, né? Que ela tem várias passagens na Bíblia que trazem a oliveira como uma óleo de unção. Para fazer o óleo de unção. Não, antes até aquela folhinha que a pombinha lá da Arca de Noé vai e traz é uma folha de oliveira, né? Então tem várias passagens. E a oliveira é uma das únicas plantas, acho que é a única planta que ela é remédio, ela é combustível e ela é alimento. Olha. Então, a primeira utilização da oliveira foi como combustível para acender as lamparinas, as tochas e fazer o fogo, né? Então, a oliveira começou lá no Egito, coisa de 5.000 anos atrás, a fazer a utilização como combustível. Depois passou a se ver que ela era um ótimo remédio para cuidar da pele, ferimentos. Os soldados iam na guerra, voltavam machucados, passava para cicatrização. É muito boa para até hoje tem muitos cosméticos aí à base de óleo de oliva, né? Sim. As mulheres sabem disso, é bom para a pele, bom para o cabelo, né? Sim. Então, a oliveira é excelente como cosmético e como alimento, que é o principal hoje, é o alimento, principalmente pelas qualidades dela para a saúde, que são os polifenóis, que são propriedades antioxidantes, que hoje tem muitos trabalhos aí na medicina do azeite, contribuindo aí para redução de câncer, e redução de pressão alta, de diabetes, e mal de Alzheimer, tem demência. Então, o azeite é realmente um alimento completo, é um alimento muito importante, né? E tem também as qualidades gastronômicas, que é o que depois a gente pode conversar, que aí são as qualidades que diferenciam. O azeite não é tudo igual. Tudo igual. Azeite tem muita diferença. Do mesmo jeito que vinho não é tudo igual, e o pessoal já está notando as diferenças entre os vinhos, tem que começar a notar as diferenças dos azeites. Tem azeite bom, azeite ruim. E tem azeite fraudado, né? Então tem muita coisa. Acho que é interessante a gente falar, até uma coisa que eu fiquei de uma viagem que nós fizemos, né? Eu com você, né? Que eu não sabia, que é bom falar para o nosso telespectador, para ele ter noção que a azeitona que a gente compra no supermercado, que a gente consome azeitona natura, né? Falando em natura mesmo você está passando... não, conserva, né? Em conserva, azeitona em conserva não é a mesma azeitona que faz o azeite, né? Eu fiz essa pergunta para ele também. Na verdade poderia ser, né? Só que é lógico que para fazer a azeitona em conserva, se dá preferência por azeitonas mais bonitas, maiores, porque o consumidor come com os olhos, sim, né? Então, se você colocar, por exemplo, uma variedade que a gente planta muito aqui para azeite, que é a arbequina, ela é miudinha, feinha, pequenininha, né? E apesar de ser deliciosa, ela é mais saborosa. Também, ela é mais saborosa. Mas o consumidor, se você fizer uma conserva de arbequina, ele dificilmente vai comprar porque ela é muito pequenininha, né? Então, eles dão preferência para... Então, tem variedades para mesa, que a gente chama de mesa, que é as de conserva. Tem as variedades para azeite, que dão os azeites melhores e dá maior quantidade também de azeite, né? E tem as variedades dupla finalidade, que aí serve tanto para azeite como para conserva. Para mesa. Mas aí na questão hoje,
dá para diferenciar assim, qual que é a produção para mesa e qual que é a produção a nível mundial, assim, a produção para azeite, tá? Não, mais é para azeite, mais né? é pra a maior azeite. produção é para azeite. Hoje a produção de azeite no mundo está na faixa de 3 milhões de toneladas, né? Isso que período? Ano? Não, é do ano. De um ano, né? Produção anual. O ano passado teve uma queda, né? Grande, expressiva. Devido a isso, os preços dos azeites aí subiram e todo mundo sentiu na pele aí, tá vendo a mídia aí trazendo que ficou bem mais caro o azeite, foi devido às condições climáticas lá na Europa, principalmente Portugal e Espanha, que são os dois maiores produtores de azeite. Teve uma quebra de 60%, 70% na safra, e aí teve esse problema, né? Porque o Brasil, o Brasil produz muito pouco ainda, né? Produz 0,2% do nosso consumo interno. O Brasil é o segundo maior importador de azeite. Primeiro é os Estados Unidos, o Brasil é o segundo maior importador de azeite, né? A gente importa 170 mil pode-se dizer litros ou toneladas de azeite, né? É muito azeite. É um mercado muito grande, expressivo, porém pelo tamanho do Brasil, porque o consumo do brasileiro ainda é muito pequeno. A gente consome muito pouco per capita, né? O consumo brasileiro não chega a 200 ml por pessoa ano. É muito pequeno. O senhor acredita que seja pelo padrão de consumo? Igual a gente estava comentando que a gente é acostumado a comer o azeite na salada, né? Então você não usa muito dele. Isso. Você usa ali um fiozinho e é isso, né? Só um fio, acredita, né? que seja por padrão de consumo mesmo? E pelo poder aquisitivo do brasileiro, né? Uhum. Infelizmente, uma grande parcela da população não consegue né, comprar, botar na cesta básica dele aí o azeite ainda. Infelizmente, porque é um belo de um alimento, né? E ainda mais que quando compra um azeite, ainda compra pelo preço mais barato, que ainda não é às vezes um azeite bom, ou é um azeite composto, que é aquele azeite misturado com soja, com óleo de soja e tal, que a gente chama que não é contra a lei, tem essa legislação, mas tem que vir ali no rótulo que é azeite composto, tem uma mistura. Normalmente se coloca 90% de óleo de soja e 10% só de azeite de oliva. Entendi. Né? Então, infelizmente, o consumo de azeite de oliva ainda é muito pequeno per capita no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, na Grécia se consome 4 litros por pessoa no ano. Na Itália, 2,5 litros, 3 litros por pessoa. Na Espanha, mais de 2 litros por pessoa. E aqui no Brasil não chega a 200 ml por pessoa. Mas assim, dá pra gente ter mais ou menos uma noção, vamos supor, Lelo, por os 4 litros. Esses 4 litros da Grécia vai pra onde? Assim, ele consome como? Em tudo. É para fritura, para preparo da comida. E eles consomem. É a dieta mediterrânea. Né, que se fala muito aí, prega aí, que é muito bom para a saúde. É muito azeite, vai bastante azeite, vai azeite em todo o prato, inclusive nas sobremesas, né? Hoje a gente, aqui no Brasil ainda é uma coisa assim, que a gente não acostumou, mas é normal usar também o azeite em sobremesa e muito, eles consomem muito peixe, né? Muito bacalhau, aí vai muito azeite também. Entendi. Então uma coisa puxa a outra, né? A alimentação aqui do brasileiro, a gente já consome pouca salada, vamos pôr. Então já vai menos azeite. O azeite é caro para você, às vezes, fazer uma fritura com azeite. Então é por isso que eu acho que o consumo ainda é pequeno. Mas está aumentando. O consumo está aumentando e tende a aumentar, principalmente com essas pesquisas, que as pessoas estão mais preocupadas com saúde, estão vendo que o azeite é importante para prevenção de várias doenças. Os né? nutricionistas recomendam muito, né? E a questão também
a gente com as redes sociais, né, a gente vê as pessoas, os nutricionistas falando mais, né, falando mais sobre o azeite, o benefício do azeite. Né? Com certeza. E eu acho que ainda é um caminho longo a se trilhar, porque está falando bem do azeite, mas do azeite em geral. Tudo bem. Mas aí temos que partir pro aquilo que eu falei. Não, nem todo azeite é azeite, nem todo azeite é bom e nem todo azeite é igual. Sim. Né? Então tem que... No caso aí, quando a gente fala, né, pensando no segmento da Rede do Campo hoje, que dá consultoria, né, já é um caminho que às vezes a gente já pode estar pensando em especializar os consultores da rede para estar atendendo na parte de oliveira, né, porque é um espaço amplo, né, vasto aí, a gente imagina, porque o consumo se você pegar aí, nós importamos, né, quase 100%, para falar, sim, 99,08% de um mercado bom, importação. Então você tem um potencial, né? O mercado está crescendo, aí muitos produtores plantando. Ainda as áreas são pequenas, porque ainda a maior parte ainda plantando como teste, né? Então começa com uma área menor. Eu acho até interessante isso. Eu até, nas minhas consultorias, o pessoal me procura já querendo plantar 100 hectares de uma vez. Vamos calma, planta, adaptar, ver qual variedade vai melhor. E também a parte de solo, nossa, é muito diferente da Europa. Então tem que fazer uma correção. Isso aí não leva, às vezes, anos para fazer, ou anos para você conseguir um solo que a oliveira, mais adaptado à oliveira, né? Porque como a gente não tem, é o que eu falei, a gente não tem variedades adaptadas aqui, a gente tem que adaptar o nosso solo às oliveiras. E da nossa região também, na nossa região mesmo, o mesmo solo, já distância pequena, já não é o mesmo solo mais. Na mesma propriedade, tem uma mancha aqui, uma mancha ali. Verdade. Né? Hoje eu até uso... a gente está na era da agricultura de precisão, né? Sim. Então, às vezes, um olival pequeno, a gente tem que fazer várias adubações diferenciadas dentro de um talhão, ou separar em talhões menores, para você poder fazer essas correções, porque você tem uma mancha com mais alumínio, você tem uma mancha mais ácida, tem uma mancha com deficiência de fósforo, tem uma parte... mais argilosa, uma parte mais pedregosa. Entrando um pouco aí já na parte técnica, então, já que você falou, até bom de salientar. Qual que é o diferencial aí? Qual que é a análise, primeiro, antes do plantio? Qual que é o solo? Como que tem que deixar o solo ideal para ela, né? Em termos de valor cultural, em termos de pH, como que é para a oliveira? A oliveira, ela é adaptada com pH alto, pH alcalino. Na Europa se planta, é o que a gente costuma falar, lá é solo calcário, né? Então, pH próximo até superior a 7. Sim. Né? Mas é difícil. Aqui nas nossas condições a gente consegue aí 6, 6,5, a gente já está... Mas quanto maior o pH, melhor, né? Porque você se aproxima das condições que a oliveira gosta, que é um pH mais alcalino. Tem o problema do alumínio, que lá na Europa não tem esse problema de alumínio, aqui a gente tem alumínio tóxico. Então, a correção aí você já consegue levar o pH e também já neutralizar o alumínio, né? Então, a primeira coisa é a análise solo e fazer essa correção. É óbvio, ainda mais no nosso solo da região como um todo, né? Então vai bastante calcário. Vai. Já faz tudo numa aplicação só? Então, é um problema, porque o ideal seria até fazer e começar antes, porque também você não consegue fazer uma correção tão pesada de uma vez só. Você teria que planejar e ir fazendo para implantar a cultura daqui 2 anos, daqui 3 anos. Mas é difícil. O produtor toma a opção por plantar, já quer plantar daqui 1 mês, 2 meses, já está com a muda. Então a gente faz essa correção normalmente antes do plantio e depois
no passar dos anos, praticamente todo ano a gente faz mais uma calagem ou gesso, uma gessagem. Isso aí para ir melhorando o solo, né, aos poucos. Mas seria interessante fazer um preparo mais profundo, tentar colocar esse calcário quanto mais profundamente, seria melhor, né? No Rio Grande do Sul, já sei de produtores aí que usa 20 até 25 toneladas por hectare de calcário para o plantio, né? Nós aqui, a gente está usando aí ainda na faixa de 6 até 10 toneladas por hectare.